Gostaria que você tirasse um minuto do seu tempo, talvez, e essa mensagem tenha tudo a ver com a sua realidade hoje que você está vivendo. Eu não sei se você tem ideia, mas a grande maioria das pessoas, elas têm mais medo de perder do que conquistar, né? Devido às experiências que nós tivemos e aquilo que nós passamos, a nossa mente ela começa a entender algumas coisas e às vezes nós somos paralisados de viver algo novo na nossa história. Então, para você ter uma noção, a nossa mente ela não consegue distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginário. E muito daquilo que nós acreditamos aqui na nossa mente, elas jamais chegarão a acontecer de ruim que nós pensamos. Porque a nossa mentalidade, ela não consegue saber diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. E quanto mais você foca naquilo, mais real aquilo se torna na sua vida. E o que nós vivemos hoje na nossa geração é uma época onde as pessoas elas têm deixado o medo roubar e paralisar o seu futuro e a sua história. Então, para vocês terem uma ideia, o medo ele é como um carcereiro te aprisionando. O medo ele não existe, é algo imaginário. Jamais você vai conseguir se livrar dele. Mas você precisa ter controle sobre o medo. Não é que ele vai deixar de existir, mas ele pode ser controlado. Você pode ter controle sobre os seus medos. Você pode ter controle sobre as suas emoções. E o que eu quero dizer? A estratégia do medo não é te matar, mas é apenas te paralisar. É essa a realidade que nós vivemos na maioria das pessoas. Então, assim como um carcereiro, alguém que aprisiona alguém, o medo ele vem com esse intuito de paralisar você, de te impedir de viver aquilo que está destinado para a sua vida. E o medo, ele sabe que ao paralisar a sua vida, o seu destino, a sua voz profética, ele estará abortando aquilo que tem para você viver no seu futuro. Assim como um aborto, o medo ele chega para nos abortar e de nos paralisar de vivermos aquilo que Deus já preparou, aquilo que está destinado para a nossa história. Então, como é que nós vamos controlar esse medo? O governo sobre o medo é a coragem. A chave para você governar o medo se chama coragem. Então, as chaves específicas para te libertar desse cárcere que talvez seja a realidade que você está vivendo hoje, em meio a essa pandemia, em meio a tantas notícias ruins, é a coragem. E o medo ele vem para roubar o nosso destino. O intuito do medo é justamente esse, roubar o seu destino. Matar a sua voz profética e destruir o seu propósito. Existe um propósito pelo qual Deus ele nos criou. Existe um propósito pelo qual você foi criado nessa terra, nessa geração. Nós não viemos simplesmente para usufruir, mas para contribuir com a vida de outras pessoas também. E os medos, eles vão fazer parte da nossa história e vão cruzar a nossa história, acontecendo alguns eventos que muitas das vezes nós não teremos as respostas hoje, porque o destino amanhã, porque o propósito amanhã já está escrito. E aí o medo vem, mas não é para nos paralisar. Ele vem para nos impedir de viver o nosso destino. Ele vem para roubar o nosso destino, nos prendendo aqui e fazer com que nós não venhamos viver o nosso destino profético, aquilo que está destinado. É isso o intuito do medo. E olha só, o foco do medo é justamente esse. E quando o céu libera o seu destino, existe uma aceleração espiritual para te aprisionar. Já está liberado, já está consumado, já existe algo destinado para mim e para você. Já existe algo que Deus ele destinou, ele preparou. E vai acontecer muitos eventos durante isso para nos impedir de viver. Porque quando nós somos impedidos, uma nova geração também é impedida. Como é que nós vamos entender isso de uma forma mais clara? Veja bem, olha só, entenda. A história conta a vida de Elias, o homem. Elias foi um dos maiores profetas que a Bíblia, que nós podemos falar. Elias foi um dos maiores profetas que a história já viveu. Ele foi um homem que já viveu o milagre de Deus. Ele lutou e venceu contra exércitos poderosos. Mas sabe o que aconteceu com Elias? A Bíblia diz que um dia
ele fugiu com medo de uma mulher chamada Jezabel. Um homem que era acostumado a viver milagre, um homem que era acostumado a lutar contra exército, um homem que era acostumado a vencer, um dia ele teve medo. Sabe por que ele teve medo? Porque já tinha um destino predestinado para ele. Porque já existia algo que estava preparado para ele. Porque já existia algo que Deus havia preparado para Elias. E o destino e o medo vem como carcereiro para lhe impedir de viver esse seu destino profético. Esse é o intuito do medo. E sabe o que foi que aconteceu com Elias? Jezabel poderia ter matado Elias, mas sabe o que foi que Jezabel fez? Jezabel mandou uma carta para Elias ameaçando ele, e o medo foi tão grande que ele foi parar na caverna. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Às vezes o medo tem sido tão grande nos dias que nós estamos vivendo, que muitas pessoas têm ido parar na caverna. E como é que nós vamos vencer o medo? Através da... Aqui, ó. Coragem. Acreditando. Quando nós acreditamos que a coragem será possível. O governo sobre o medo é a coragem. Você precisa acreditar que será possível. Jezabel mandou ameaça através de carta para Elias. E Elias foi se esconder numa caverna. Talvez essa é a sua condição hoje. Você tem passado algo, enfrentou algo e você está escondido em uma caverna. Um homem acostumado a viver milagres, a vencer exército, se escondeu na caverna por causa do medo. O intuito do medo é justamente esse: fazer com que o seu destino não se cumpra, que você se esconda e aborte o seu propósito. Esse é o intuito do medo. O medo é como uma lupa, faz com que nós enxergamos as situações de uma forma que elas não são. O intuito do medo é justamente esse: faz com que você enxergue as coisas de uma maneira que elas não existem. Elas não existem, elas são irreais, mas o medo ele é tão grande que você começa a colocar uma lupa naquilo como se eles fossem verdadeiros. O medo que aprisionou Elias já havia visto uma geração que seria abortada. É isso que eu quero que você entenda. O medo que vem para te aprisionar, ele já está vendo a geração que você não está vendo. O medo que estava atrás de abortar Elias, ele já estava vendo a geração que estava por vir, que era a geração de Eliseu. O medo que está tentando abortar você e o seu destino e os seus sonhos, ele já sabe do que está por acontecer. A pergunta que os céus faz a você é a mesma que ele fez a Elias. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí nessa caverna? O que você está fazendo aí escondido? O medo é como um carcereiro que te aprisiona. E esse cárcere não é o seu lugar. Essa prisão emocional está limitando os seus voos. Quem passa pelos processos, os seus voos serão inevitáveis. E o governo sobre o medo é a coragem. O governo sobre o medo é a coragem. O Senhor, ele não te deu espírito de medo, mas o Senhor, ele te deu espírito de coragem. Existe uma geração que depende de você, assim como depende de Eliseu. Existem pessoas que dependem de você. Existem outras pessoas que dependem que você venha se levantar e não deixe o medo lhe governar. Quando você se levanta, outras pessoas também irão se levantar. Quando você governa, você está dando autoridade para outras pessoas também governarem. Quando você se liberta, outras pessoas também serão libertas. Quando você domina sobre o medo e se levanta com coragem, você está abrindo novas portas para as próximas gerações também. Tenha controle sobre o medo e tenha coragem. Eliseu precisa de você. Se desperte. Não tenha mais esse espírito de medo, mas tenha um espírito de coragem. Se cuida. Deus te abençoe. Coragem.